saiu recentemente um estudo do MIT que ele analisou 54 pessoas e colocou em diferentes grupos, 3 grupos. Colocaram aqueles eletrodos na cabeça para analisar a atividade cerebral de cada grupo. Foram 3 sessões de escrita. Um grupo usou o ChatGPT, outro grupo usou o mecanismo de busca como o Google e o outro só o cérebro. A diferença entre o primeiro grupo do ChatGPT e o outro grupo foi impressionante. Uau. Da atividade cerebral. Ou seja, a gente está perdendo a capacidade de funcionamento do nosso cérebro. Isso é muito recente que o ChatGPT foi lançado. Agora, você imagina isso daqui 10, 15 anos, com o avanço dessas ferramentas? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Pedro Pacífico, o Bookster. É uma grande referência para mim. Ele veio do Brasil, chegou ontem. Eu consegui aqui fazer a ponte com a editora Talento e ele hoje está aqui connosco para nos falar sobre um tema que também me apaixona, que é... Eu acho que este episódio, no fundo, é uma carta de amor à literatura. E tanto do lado dele no mundo da ficção, como no meu lado do desenvolvimento pessoal. E nós vamos falar, sobretudo, da importância dos livros. E há uma frase do Pedro que é: a literatura é a certeza de que nunca estaremos sozinhos. E eu acho que esta frase diz muito também sobre aquilo que eu sinto. Por isso vamos mergulhar aqui. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Nur. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui em Portugal, nesse país que eu gosto tanto e que produz também uma literatura incrível. É verdade. Né? Então... É verdade. O lançamento do livro do Pedro, 30 segundos sem pensar no medo, que eu já li metade e portanto já deu para conhecer um bocadinho melhor. O lançamento é dia 5. Agora estou a pensar que este episódio vai sair depois, mas pronto, o lançamento é dia 5 nas festas do Palácio de Belém, na festa do livro. E vamos a isso então, Pedro. Vamos. Pedro, olha, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu acho que os livros tiveram muito impacto na tua vida. Tu és uma referência, tu acabaste por criar uma comunidade e de trazer a importância dos livros para a vida das pessoas, que eu acho isso lindo. Tens um clube do livro, eu também tenho, eu também vivo isso de perto. Eu queria começar por te perguntar se os livros não tivessem entrado na tua vida com tanta intensidade, como é que teria sido? Nossa, essa é uma pergunta excelente, porque se não fossem os livros, esse Pedro de hoje estaria ainda vivendo uma vida cheia de nãos. Sim. E, sobretudo, de um não para quem eu sou. Porque eu cresci num ambiente em que o ser diferente, a diferença, era vista como algo ruim. Sim. Então, a partir do momento na minha infância que eu comecei a perceber que eu não era igual aos outros meninos, que talvez eu tinha interesses diferentes, que eu me comportava, que eu era mais sensível. Isso começou a despertar nos outros uma sensação: não seja assim, não seja diferente, não é bom ser diferente. Tudo que saía do padrão era visto como algo que precisa ser consertado. Sim. Então, foi só com os livros depois, e isso mais pra frente mesmo, porque eu fui um leitor que gostava de ler na infância e adolescência, mas pouco. Sim. Os livros entraram de verdade na minha vida quando eu estava no final da faculdade. Okay. E foi nesse momento que, aos poucos, eu fui entendendo que se eu achava que eu estava errado por ser diferente, e que por conta disso eu escondia essa diferença de todo mundo, não era quem eu realmente era, eu criava uma máscara para que a sociedade visse o que ela queria ver. Sim. Com os livros eu entendi que a diferença era algo a ser celebrado, algo a ser valorizado. Giro. Então, por conta disso e por conta da literatura, eu consegui aos poucos aceitando quem eu era, me aceitando. Que engraçado. Então, se não fossem os livros, eu ia continuar seguindo aquele roteiro que a sociedade criou para mim. Sim. Que a sociedade esperava de um menino, de um adolescente, de um homem. Né? Sim, o que se espera de um homem ou de um rapaz que gosta de jogar à bola. Exatamente. Não é?
Sim, e eu li metade do teu livro, e nós temos uma história parecida. Aliás, tudo aquilo que tu fazes no Brasil, que eu me identifico muito com aquilo que faço também em Portugal, acho que temos muitos pontos em comuns. Também a tua homossexualidade, que eu também tenho uma mulher, ou seja, tudo isso, eu também senti essa validação no mundo dos livros. E esta tua frase que eu achei linda, de que a literatura é a certeza que nunca estaremos sozinhos, foi isso que os livros me trouxeram também, esta companhia de que eu sentia-me um ser tão diferente, com gostos tão diferentes, com uma linguagem que eu achava que ninguém percebia, e de repente eu leio através dos livros e vejo que há pessoas. É isso, que a diferença tem de ser celebrada, não é? E quando eu trago essa ideia de que a literatura, ela apazigua o sofrimento solitário, vem muito de uma adolescência em que eu me sentia único, mas único num sentido negativo, Sim, porque sim. isso parecia que só eu vivia aquilo. Eu não conhecia outras pessoas que sofriam aquela angústia interna. Era um sofrimento muito solitário. Ou ninguém falava sobre Ninguém isso, falava não é? sobre isso. Eu não tinha referências. Exatamente. Existem adolescentes gays, Sim. existem... O que ser gay significa? Pelo menos no Brasil, na década de 90, começo dos anos 2000, o ser um homem gay, as referências que eu tinha estavam na televisão, mas como piadas, Sim, né? sim, Como sim. brincadeiras, o estereótipo do ser gay como algo caricato, a caricatura. Então, era aquela referência que eu tinha. E foi com os livros, depois, que eu fui entender que aquele sofrimento que eu tinha tido, ele era... não tinha nada de novo. E eu não estava sozinho naquilo. E essa sensação de encontrar no livro um sentimento que até então você achava que era só seu, é muito maravilhoso. É lindo. E depois a forma como isso te conecta às outras pessoas, com aquilo que tu fazes, que no fundo é aquilo que tu querias, tu estás a criar uma comunidade que te teria, ou seja, uma comunidade que te teria ajudado bastante nessa altura. Tu estás a criar as ferramentas que te teriam ajudado nessa altura, não é? Sim. Através dos livros, os livros enquanto um veículo de elevação também. Com certeza, porque até com o meu livro eu tive mais essa sensação, porque até então eu me identificava com os livros que os outros tinham escrito. Quando eu escrevo o meu próprio livro, eu recebo mensagens de pessoas que se identificaram com aquilo. E são centenas de mensagens de pessoas que dizem: parece que você escreveu sobre a minha vida. Parece que você entrou na minha cabeça e escreveu os meus sentimentos. Lindo. Isso é muito espetacular. É incrível, é incrível, é muito bonito. E parabéns pelo teu livro. Obrigado. Mesmo. E mesmo a capa, até parecia uma capa do livro de Walter Ugumem. Eu amo Walter Ugumem, então. Eu e a Sara comentámos isso. Que engraçado. É uma artista chilena. Ok, está muito bonito mesmo, muito bonito. Pedro, outra coisa que eu reparo também, eu que estou neste mundo de desenvolvimento pessoal, mas eu não entrei neste mundo por ser um hype ou por estar na moda. Eu desde pequena que eu estudei psicologia criminal, eu sempre me interessei pela mente humana, sempre fez parte da minha vida pensar sobre o comportamento e o mundo interior do outro. No entanto, nós estamos a viver uma fase do mundo coletivo, ou seja, isto é algo coletivo que está a acontecer, que nunca se venderam tantos livros de desenvolvimento pessoal. As pessoas parece que agora para ler um livro tem que ser algo útil, tem que acrescentar valor, tem que ser produtivo. E parece que se esquece e se perde aquela cultura da abstração ou do entretenimento ou da imaginação e do sonho. E eu própria sinto isso com a minha vida, que é... Eu sempre fui muito funcional, de certa forma, na vida e investi pouco tempo na imaginação e na ficção. Qual é a importância da ficção? O que é que a ficção traz? O que é que um romance traz, por exemplo, que nenhum manual consegue trazer e nenhum podcast consegue trazer? Eu não sei se já repararam, mas eu estou sempre com esta banda no pulso. Esta banda chama-se Whoop. E eu utilizo especialmente porque sou uma pessoa que dá muita atenção ao desporto, à nutrição e ao descanso. Para mim é uma prioridade na vida. Através desta app eu consigo perceber como é que estão os meus níveis de descanso, de esforço e de sono. E é observar estes números que eu consigo perceber se ando a viver a vida no limite
ou se estou a ter um dia bastante mais equilibrado. Se tu és uma pessoa que prioriza isto, talvez esta banda faça sentido para ti. Portanto, eu vou deixar aqui o link da acesso a um loop e a um mês gratuito. Até já! Nura, essa pergunta é fantástica e muito importante. Porque, como você disse, cada vez mais a nossa tendência é enxergar a literatura, o livro, como uma ferramenta de aprendizado. Exatamente. Então, se eu vou ler alguma coisa, eu vou ler para aprender algo. E qual que é o problema disso? É que a gente passa a buscar nos livros apenas o conhecimento específico e deixa de lado uma função muito importante dele, que é o entretenimento, como você disse. É a abstração. Então, se a pessoa já começa com essa ideia, eu vou buscar nos livros a utilidade, ela vai encontrar numa lista, ela chega numa livraria e vai se deparar com a lista dos mais vendidos lá e vai encontrar o quê? Livros que vendem soluções mágicas, pelo menos promessas. Promessas. Porque a solução mágica, infelizmente, não temos. Então, ela começa a pegar quais são os problemas da minha vida. É relacionamento? É problema financeiro? É problema de liderança no meu trabalho? Ela vai falar, vou comprar esse livro aqui que vai me ajudar no meu relacionamento, esse na minha rotina, como se ao ler cada um livro daqueles, ela fosse resolver um dos problemas da vida dela. Mas qual que é o verdadeiro problema de toda essa situação? É que, diferentemente do que ela esperava, aquela leitura não vai trazer para ela respostas mágicas. Porque eu até brinco, se fosse assim, aqui pela rua, a gente só ia ver gente milionária, todo mundo ia ser líder, com casamentos indestrutíveis e acordando 5 da manhã. Sim. Mas não é essa a realidade. A realidade é que os livros de desenvolvimento pessoal têm temas muito interessantes, têm mensagens muito interessantes. Mas o problema é a expectativa que você joga neles, de que eles vão resolver os problemas da sua vida, e é entender que a literatura só serve para isso. Só serve para te ensinar. E o que acontece? Quando a pessoa compra aqueles 5 livros para resolver os problemas dela, ela começa a ler. E ela fala assim, mas esse livro tá meio repetitivo, não tá resolvendo. E ela começa a ficar frustrada porque não é tão legal. Sim. Porque é uma leitura que te exige mais atenção, você precisa, né, pensar, raciocinar, tirar. Não é igual ligar uma televisão e assistir um filme que você fica lá só curtindo, ou abrir o celular e entrar numa rede social. E ela começa a achar que ela não gosta de ler. Porque ela fala, é o problema. Se eu não estou gostando dos melhores livros, porque na cabeça dela, os livros mais vendidos são os melhores livros. Exatamente. E ela fala, se eu não gosto dos melhores, que são os que mais vendem, eu não gosto de ler. Então o livro não é para mim. Você entendeu? Mas a verdade é que a lista de mais vendidos não significa que lá são os melhores livros. A lista de mais vendidos ela é um reflexo do que a sociedade, de como a sociedade se comporta e de quais são as expectativas da sociedade. Eu estou vendendo essas promessas de solução mágica porque as editoras perceberam que a sociedade está esperando isso. Mas nós nunca tivemos uma sociedade tão doente e nunca se venderam tantos livros de desenvolvimento pessoal. Porque as pessoas estão querendo buscar essas respostas. E aí eu respondo finalmente o que você me perguntou. O que a literatura e a ficção nos ensinam? Ela vai nos trazer respostas que às vezes não vão ser tão imediatas como a gente quer a todo momento. Sim, cultura do imediatismo. Exato. Mas elas vão te ensinar sobre o ser humano, sobre o outro, sobre as diferenças, sobre a perspectiva, uma perspectiva que você na sua vida nunca teria. Ela te ensina a lidar com frustrações, com os seus próprios preconceitos. Porque quando você faz esse movimento de se colocar no lugar do outro por meio de um livro, e aqui eu digo entre aspas, porque a gente nunca vai de fato viver o que o outro viveu, mas quando a gente se aproxima desse lugar do outro, a gente passa por nós mesmos. É verdade. E ao passar por nós mesmos, a gente vai encontrar as nossas angústias, as nossas incertezas, os nossos preconceitos. A gente é cheio de preconceitos. Sim, né? sim. E esses ensinamentos, nenhum manual vai te dar. Nenhum manual. Porque a vivência, com a leitura, a literatura, a gente adquire uma bagagem de vivência que só ela é capaz de trazer. Mas não é imediata.
Não é terminar um romance que você vai falar agora sim. Já sei, sim. E as pessoas são imediatistas. É verdade. E há outra coisa, desculpa interromper, Pedro, que é, num livro de desenvolvimento pessoal, e depois dentro dos livros de desenvolvimento pessoal há um mundo, né? Há aquele que vende a fórmula como ser rico, mas depois há outros que nos permitem navegar e sonhar Com também. certeza. Mas focando nesses que oferecem fórmulas e fazendo a ponte com o que estavas a dizer, esses livros também te condicionam totalmente, não te dão espaço para tu navegares e viajares por ti mesmo. Ou seja, eles dizem-te o caminho e as regras do jogo, enquanto um livro de ficção permite-te voar ali dentro, não é? E conhecer-te melhor. Não tem resposta certa no livro de ficção. A forma como você enxerga um personagem, uma situação, vai ser muito diferente da minha. E aí é muito legal um clube do livro, porque você tem essa troca de diferentes perspectivas que enriquecem muito a experiência, né? E de forma alguma eu estou fazendo uma crítica aos livros de desenvolvimento pessoal. Eu sei, eu percebo. O que eu peço só para as pessoas é: você pode ler com toda certeza um livro de desenvolvimento pessoal, mas leia também um livro de ficção. Diversifique as suas leituras. Enxergue a literatura como entretenimento. Exato. Porque para a pessoa ler ficção hoje em dia é perda de tempo. Porque eu vou ler para aprender. Então, se eu vou ler uma história inventada, vai ser perda de tempo na minha vida. Eu até te ouvi dizer uma coisa que é como se as pessoas, a partir de agora, ou nesta fase, em vez de verem filmes, só vissem documentários, porque só aprendem com documentários, não veem filmes porque não aprendem nada, supostamente. E não é o que acontece no filme. Exato. Por que isso acontece no livro, né? Porque talvez a gente vem da escola já com pensamento. Livro é para fazer uma prova. Livro é para aprender alguma coisa. Mas a gente tem que separar o que é uma leitura acadêmica, o que é uma leitura profissional, do que é uma leitura por puro entretenimento. Se eu quero ler livro de qualquer tema que for, de romance romântico, de amor, de tristeza, isso é gosto, é prazer. Né? E ninguém vai dizer se o que eu tô lendo por prazer tá certo ou errado. Né? Sim, eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto mundo, temos posto muito o prazer de parte, sabes? Esta cultura performativa, mesmo das redes sociais, tu também deves sentir muito isso. Nos filmes, por exemplo, eu no outro dia estava a ver um filme muito antigo em que as pessoas eram muito mais naturais na forma de agir e de se vestir. Hoje em dia tem que estar tudo perfeito e impecável. E esta cultura performativa da perfeição parece que também nos faz pensar, ok, isto não serve para nada porque eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar bem, eu tenho que saber tudo. Porque hoje em dia está na moda ter conhecimento e ser culto. Não está na moda fumar mais. Está na moda comer bem, está na moda ser uma pessoa informada. Está na moda mostrar pro outro que você faz isso. Exato. Mas não necessariamente você faz. Até é engraçado, outro dia eu estava vendo, existe uma lista dos livros que as pessoas mais fingem que leram. Só para se mostrarem cultas, entendeu? Mas na verdade não leram. Por exemplo, 100 Anos de Solidão, O Pequeno Príncipe. Ok, esses livros. Não sei se esses... Sim, o Príncipezinho, sim. Mas são livros que as pessoas fingem que leram para mostrar para os outros. Então, a gente está vivendo uma época da performance e uma performance totalmente padronizada. Porque todo mundo vai ler a mesma coisa, pensar igual, e não vem aí o que você tinha dito antes, o espaço para nossa criatividade. Exato. Para essa abstração da nossa imaginação, o que eu criei. E algo que vem se intensificando e cada vez mais, se a gente pega, por exemplo, o ChatGPT. Sim. O ChatGPT é a prova de que a gente quer respostas padronizadas. Porque basta eu dar um simples comando para ele escrever uma carta de aniversário para o meu pai. E aí, o que eu penso? O que isso mostra? Primeiro, que a gente está com uma preguiça intelectual gigantesca. Preguiça, essa palavra existe? Existe. Preguiça intelectual gigantesca. Porque eu não me importo mais... na minha ideia, eu preciso escrever um texto correto gramaticalmente que faça sentido. Mas será que esse realmente é o melhor texto que o ChatGPT fez? Esse texto, ele faz sentido para quem recebe um texto sem personalidade e para quem escreve um texto que ele nem vai lembrar o que escreveu, porque na verdade não foi ele que escreveu. Exatamente. Né? O ChatGPT não tem personalidade. Ele é uma máquina que vai responder a comandos e ele não tem a intenção de escrever aquilo, de colocar aquela palavra. São palavras que vêm. Faz diferença.
quando a gente escreve, isso vem a intenção de colocar aquela palavra, aquele termo que significou alguma coisa pra gente. Até, não sei se você já assistiu ao filme A Chegada. Acho que The não. Arrival. Acho que não. Sim, é possível. The Arrival. Sim, não com sei. extraterrestres e a questão da comunicação. Sim, já sei. Que é muito sim. bom. E ele é inspirado em um conto de um autor, se eu não me engano, ele chama Ted Chiang. Eu não sei se... Ele é oriental. Ok. E esses dias, recentemente, ele escreveu sobre como a gente está perdendo a capacidade de criar arte por conta das ferramentas de inteligência artificial. Ele fala da intenção. Não há intenção nessas ferramentas. Sim, né? sim. E a intenção que cria a arte. Né? Uma intenção própria da personalidade. Isso é muito triste. Né? Sim, eu acho que nós estamos a perder essa... Aliás, estamos a perder... É um desafio, que é... eu acho que o caos gera ordem, a ordem gera caos. E o ChatGPT e toda a inteligência artificial que está a chegar faz com que nós não temos outro remédio se não pôr o nosso coração naquilo que fazemos. Não temos outro remédio. Porque a diferença entre tu escreveres um livro com o teu coração ou o ChatGPT escrever, a questão é o teu sucesso vai... Para mim não há dúvida que o sucesso, diga interior ou exterior, whatever, tanto faz, mas o teu sucesso vai ser infinitamente maior quando és tu próprio a escrever, porque tu estás conectado àquilo, à intenção, significado, propósito, e eu acho que aí é o grande ponto de viragem no mundo, que é as máquinas vão passar a fazer grande parte dos nossos trabalhos e, por exemplo, um designer, não é? A diferença entre um designer pôr efetivamente o coração na arte que faz ou não. E eu acho que nós estamos a ser encostados à parede nesse sentido. Nós não temos outro caminho senão pôr o coração. Mas o problema é que nem todo mundo pensa assim. Pois. E as pessoas estão começando a se acostumar e a se satisfazer com o suficientemente bom ou um razoável para permitir que a sua preguiça intelectual fique bem. É verdade. Então, o ChatGPT produz uma coisa razoavelmente boa. Então vamos aceitar isso, porque para mim isso é mais prático. Claro. Sabe? Não é todo mundo que tá querendo alguma coisa com o coração, com personalidade. Mas tu sentes, não sentes? Quando estás perante alguém, uma arte, um livro, qualquer coisa que é feito com o coração, com propósito. Tu sentes isso? Com certeza. E os números de leitores estão a cair no Brasil? Estão a cair. Tu tens dados? Sim. Ano passado tem uma pesquisa muito famosa no Brasil que chama Retratos da Leitura no Brasil. E ano passado saiu a última versão e mostrou pela primeira vez que a gente tem mais não leitores do que leitores no Brasil. A gente perdeu cerca de 7 milhões de leitores da pesquisa anterior para essa. É lógico, é uma pesquisa muito difícil de fazer. Até porque as pessoas mentem. As pessoas mentem muito. Dizem que leem 13 e leem 1. Exatamente. Então, na minha visão, a situação é ainda pior. Né? Fora isso, quem lê o quê? Livros religiosos estão, né, disparados. Quando você vai para a literatura, vira um grupo muito pequeno de pessoas. Né? Quando a gente pensa num país com a dimensão do Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, e a gente pega uma grande editora lá no Brasil, por exemplo, Companhia das Letras, uma editora grande. Quando ela publica um livro de literatura brasileira contemporânea, de que um autor não é muito conhecido, a tiragem, né, o número de livros que imprime é 4 mil... 5 É como mil. aqui. Aqui é 3 mil, 4 mil. E não vende. Pois. Você entendeu? A maior parte não vende. Não vende tudo. Dificilmente esgota. Né? Então, como assim? 200 mil... O que são 4 mil pessoas para 200 milhões? Para 200 milhões. Não é nada. Né? Isso me aflige muito. E também pauta a forma como eu me comunico nas redes sociais. Porque eu não quero ficar só conversando com essas 5, 10, 15 mil pessoas que já leem literatura. Eu quero furar essa bolha e atingir pessoas que não leem nada. Que não sabe quem é o autor X, quem é um autor... Não sabe nada. Não sabe a diferença de Kafka, Dostoiévski, não sabe quem é Jorge... Só ouviu falar na escola quem é Jorge Amado. Eu quero conversar com quem não tem no dia a dia delas o tema livro.
Porque as pessoas não falam mais sobre livro, né? Quem tá de fora desse universo Sim, não conversa sobre livro. Eu quero conseguir colocar no dia a dia dela um pouquinho do tema livro para que aquilo desperte um certo gosto e mostrar para ela, ó, qualquer um pode ler. A literatura não está restrita a uma classe de intelectuais. Exatamente. Qualquer um pode ler. Tu achas que o livro pode desaparecer? Tipo, com o Kobo e com o Kindle? Acho muito difícil. Difícil, né? Quando Também surgiu acho o difícil. Kindle, tiveram conversas assim, os livros vão desaparecer. Mas eu acho Tipo, que vão já... se tornar tipo vinil. eu acho que já se Eu também acomodaram, acho. assim. Tem ainda a experiência da leitura sensorial. Sensorial, sim. É completamente diferente. Eu amo também. Tu falas muito também do valor do tédio, não é? Porque ler exige tédio, exige silêncio, exige tempo. Então, qual é para ti o valor do tédio? Isto porquê? Porque as novas gerações... Eu costumo dizer, quando eu era pequena, eu tinha que... Ou seja, o tédio, o aborrecimento era uma coisa normal, não é? Hoje em dia as crianças têm que se esforçar para criar tédio e aborrecimento na vida, porque são hiperestimuladas. Há estímulo em todo o lado, o entretenimento engole-te toda a hora. E portanto já não há aquele momento em que as crianças estão paradas sem nada para fazer. E isso é tão importante. Qual é que é o valor do tédio para ti? É um valor que a gente está desaprendendo, mas que é fundamental. Porque eu vejo isso no contraste entre o quanto eu já vivi o TED e os meus sobrinhos mais novos que não sabem lidar. Com o tédio, primeiro que o tédio é o momento que a gente consegue elaborar as nossas vivências, né? Se você está sem fazer nada em um momento do dia, você vai pensar o que você fez no dia, você vai refletir sobre aquilo, você vai digerir aquela experiência. Tu integras, não é? Você incorpora aquilo de uma forma diferente. Quando a gente vive num ritmo em que não tem pausa, em que não tem silêncio, eu não consigo refletir sobre aquilo que eu vi, o que eu assisti ou que eu li, porque eu já sou atropelado por uma outra informação, um outro conteúdo. E esse atropelamento está cada vez mais rápido. São 15 segundos, 30 segundos de um conteúdo para o outro. Tanto é que se eu até às vezes me pergunto, o que eu assisti ontem nas redes sociais? Eu não tenho ideia. É verdade. Eu não tenho ideia. E eu fiquei horas lá. Com o livro, pelo menos, eu consigo ter essa pausa. Eu consigo... E o livro, a leitura exige esse tempo. Exige. Exige compromisso também, não é? Exige o silêncio. Sim. O silêncio. O próprio tédio. Tem trechos de livros que vão ser entediantes, que vão ser mais parados. Isso é muito importante. Até a forma de escrever e de publicar hoje em dia vem mudando para conseguir atingir essas novas gerações. Pois é. São livros mais curtos. Sim. Né? As editoras vêm se preocupando em cortar trechos do livro, que esse trecho aqui está mais devagar. Porque as pessoas que estão se contentando só com leituras page turners. Sim. Que você não consegue parar. Porque parar é algo ruim hoje em dia. Eu reparei numa coisa, não sei se fui só eu, mas eu reparei que os livros, pelo menos os de desenvolvimento pessoal, houve uma pequena mudança. Parece que as letras ficaram maiores e puseram cor, onde não precisa ter cor, sabes? É, porque... Nos títulos. E eu, por exemplo, o meu livro vinha a cores. Eu disse à minha editora que eu não quero cor. Quero preto e branco, como qualquer livro, né? Porque a gente não consegue mais prender a atenção das pessoas. Porque é conteúdo muito rápido, então você precisa de estímulos. Cor é estímulo. É estímulo. Né? Esses dias eu fiquei muito surpreso. Eu estava assistindo um documentário antigo e tinham entrevistas de pessoas na rua. Assim, entrevistas de pessoas na rua. Na década de 60. A velocidade em que elas falam é outra. Se a gente comparar a velocidade com que a gente fala hoje em dia e a velocidade que eles falam, é completamente diferente. Porque a gente não permite mais o raciocínio, o pensar. E aí vem um chat GPT que te responde em 1 segundo, que você nem leu o que ele te respondeu direito. É verdade. Você não tem o tempo do erro. Também a gente precisa do tédio na leitura, mas também na escrita. Você vai escrever uma carta para o seu pai,
você vai pensar, ai, mas você vai ficar um tempo sem criatividade. E aí você vai pensar, aí você vai, não, isso não. Aí você apaga, aí você reescreve. Uhum. Com isso você aprende. Uhum. Você entende que uma coisa que você escreveu é melhor do que outra que você deixou de escrever ou que você apagou. Uhum. Quando já te entregam uma coisa pronta, você não tem essa comparação. Sem Né? Você dúvida. não tem esse processo de elaboração. Saiu recentemente um estudo do MIT que ele analisou 54 pessoas e colocou em diferentes grupos, 3 grupos. E eles analisaram, eles colocaram aqueles eletrodos na Sim. cabeça para analisar a atividade cerebral de cada grupo. Foram 3 sessões de escrita. Um grupo usou o chat GPT, outro grupo usou o mecanismo de busca como o Google, como a Sim. gente usava, e o outro só o cérebro. A diferença entre o primeiro grupo do chat GPT e o outro grupo foi impressionante. Uau. Da atividade cerebral. Ou seja, a gente está perdendo a capacidade de funcionamento do nosso cérebro mesmo. Uhum. E isso é muito recente que o chat Uhum. GPT foi lançado. Uhum. Agora, você imagina isso daqui 10, 15 10 anos, anos. com o avanço dessas ferramentas? E aí, o que isso mostra? Que ler é basicamente ser um revolucionário daqui a pouco vai É ser. verdade. É ir contra esse movimento todo que te tira o tédio. Então, verdade. ler tem que ser um pouco entediante em alguns momentos. Tem. É como tu dizes, as pessoas hoje em dia, as pessoas, nós todos, nós fazemos Sim. parte da sociedade, estamos mais preocupados em parecer feliz do que ser feliz. Interessa-nos mais parecer feliz do que ser feliz. E isto até dá vontade de rir, né? Até mudando um pouco a perspectiva, mas viagem. Outro dia eu estava refletindo sobre isso. O quanto hoje em dia até o turismo, viajar, é algo para mostrar para os outros. É Né? mesmo. Porque você, primeiro que, se eu comparar a minha avó, que há 50 anos foi pro Japão, e eu que fui pro Japão agora em março, tá? Pensa, minha avó chegou lá. Que referências que ela tinha? Algumas fotos que ela viu, conversas de um ou outro amigo que já tinha ido. Ela chegou lá, tudo era uma surpresa para ela, né? Que aonde eu vou, o idioma, as diferenças culturais, né? Os contrastes eram muito maiores, a experiência era outra. Hoje em dia, eu já fui, já sabendo quais restaurantes eu ia, eu consigo ver os pratos que eu ia comer, porque tudo vira trend. Então eu vou querendo comer a lula que virou crepe. Eu vou comer aquela bala, eu vou tirar foto naquele lugar exato. É incrível. Então tudo virou padronizado. Eu já sei, não tenho mais a surpresa. Eu vou na loja, na rua de lojas, são as mesmas lojas que estão em qualquer grande cidade hoje em dia. Né? E vê como, olha o impacto disto. Nós passamos a ter ainda mais esta vontade de querer controlar o nosso ambiente, porque nós já vamos, já controlamos, já sabemos onde é que vamos, o que é que vamos comer, o que é que queremos ver. Parece que nós manipulamos, nós não nos encaixamos na vida como ela é. Nós manipulamos o mundo de acordo com como nós somos. O que dizem pra gente fazer? Você vai comer aqui, você vai tirar foto aqui. Exato. E por que isso? Porque a gente quer mostrar pros outros que a gente tá fazendo o que tá todo mundo fazendo. Exatamente. Agora, tenta, hoje em dia, falar pras pessoas, viaja sem postar nada nas redes sociais. Dá a sensação, às vezes, que você não está viajando. É. Porque se você não mostrou pro outro, parece que você não foi naquele lugar. É verdade. Uau. Olha, e já que tocas nesse ponto, é um tema que eu queria falar contigo. Porque, pronto, tu tens uma comunidade muito grande no Instagram, também vives muito isso, existe muita solicitação digital, no sentido em que eu sinto que o telefone, de certa forma, passou a ser uma extensão do meu braço. Até já estou a pensar que tenho que ir assim 10 dias completamente off, pronto, preciso disso, não é? Como é que tu encontras e crias espaço para o tédio na tua vida? E é se o fazes, porque eu tenho fases em que simplesmente não consigo. Também estou numa fase de crescimento dos meus projetos e tudo mais, mas são valores que eu tenho dentro de mim, mas que às vezes, com o mundo tão assoberbado, de tanto estímulo, redes sociais, com uma conta também com uma grande comunidade, sempre a dar resposta àquele compromisso de aparecer e de estar ali para a nossa comunidade, parece que é difícil encontrar espaço para o tédio. Se bem que a leitura para mim sempre foi um momento de contemplação e um espaço de somente ser,
Mas agora também que trabalho com muitas editoras, parece que esse espaço foi de certa forma roubado, porque tenho livros para ler e tudo mais. Como é que tu geres isso na tua vida? É um desafio. Uhum, É um desafio. Eu não. Eu. Antigamente você estava dizendo que o tédio ele era natural pra gente. uhum, Hoje em dia o tédio ele tem que ser buscado. A gente tem que exatamente. ser. A gente tem que intencionalmente buscar o tédio. Exatamente. Porque se a gente deixar no automático, a gente não vai encontrar esse tédio. Então, muitas vezes eu preciso parar e falar, não, esse ritmo não tá saudável, não Uhum, tá legal. uhum. E é muito louco, assim, porque é difícil a gente Sim, lidar com o tédio hoje em dia. É incômodo. sim. A gente sente incômodo, sente uma É uma inquietação, inquietação. né? Então, eu tento separar momentos. Para mim, a leitura é um dos principais momentos desse tédio, Sim, tá? sim. Tanto é que quando eu leio, eu percebo, eu relaxo muito. Eu leio antes de dormir, para mim é uma meditação mesmo. Uhum. De estar presente num momento, fazendo só uma coisa. E às vezes eu não consigo. Às vezes eu leio uma página e tô pensando o que que eu vou fazer amanhã. Sim. Eu só li as palavras, mas eu não tenho ideia do que eu li Do que é que realmente. leste? E aí eu tenho que me forçar a reler aquilo. Mas são momentos do meu dia que eu tenho que tirar. Então, eu fiz uma, para mim, um compromisso de quando eu deitar na cama, não levar o celular. Sim. Eu deixo ele carregando já com o despertador longe. Yoga, pra mim, é algo que Uhum, tem me ajudado muito uhum, também. uhum. Sim. Porque é um momento que você tá com sua respiração. E a gente percebe o quanto é difícil estar conectado com a respiração. É verdade. Porque a nossa cabeça começa Está sempre a mil. a mil. Corrida também. Corrida. Para Corrida, mim é a minha meditação também. corrida é um momento que é você com você mesmo. E Uhum. é tédio, é entediante. É, é. Não passa, às vezes, aquilo, depende do dia, você fala, meu Deus, ai. É Hoje em verdade. dia a gente tem que praticar o O tédio. tédio, praticar o tédio, Porque ele não é mais exatamente. automático, ele não tá mais na propaganda, né, no intervalo. Antigamente a gente assistia televisão, tinha filme parte um, filme parte 2. O que que a gente fazia um outro? A gente não tinha um celular para pegar. Era ficar assim, É, vendo o comercial, pensando na vida. tão Hoje em bom. dia, você tem um segundo de coisa, você já pega o É, celular e já entra na rede pega. social. É incrível. Repara, elevador. As pessoas entram no elevador, o tempo de ir pro primeiro andar ao quinto andar é um momento de você já checar a sua rede social. Pega um Uber, né, se você não dirige, e fica sentada sem pegar no celular. É estranho. Olhando onde você tá. Às vezes você chega num É lugar, estranho. você não viu nada do caminho, né? Então, hoje em dia é praticar o tédio. É incrível essa questão de quando nós éramos pequenos e ia aparecer a publicidade e os anúncios. Há uma série que é o White Lotus, sabes? Uhum. Que eu amei. O White Lotus e o Nine Perfect Strangers. Os dois lançaram episódios semanais, saía sempre à quinta ou o que era. E eu tenho uma amiga que me disse: Ai não, eu vou esperar até ao fim para ver tudo de seguida. Mas eu não, eu quis ver semana a semana e praticar esse tédio de ficar, quer ver E mais? você tem o tempo de processar aquele episódio, né? Exatamente. Eu já não vivia isso há muito tempo, porque antes as séries também saíam um episódio por semana na Fox, por exemplo, ou as novelas, ou aquilo que fosse. E isso foi-nos roubado, ou nós, enquanto sociedade, acabámos por. O mundo acelerou, portanto, nós perdemos isso e perdemos uma grande capacidade de estar connosco, na nossa presença. E isso acho que, pronto, vai ter um impacto preocupante. Já está a ter, A não é? gente vai. E vem a indústria de wellness hoje em dia já preocupada um pouco com isso. Então, eu não vai demorar muito, já deve ter, mas retiros pra gente ficar Offline. offline. É. Daqui a pouco vai ter retiros para influenciadores ficarem É, offline. sim. Sim, sim, sim. E já deve haver, porque. Eu quero fazer um É. desses, vamos? Vamos. Ahm, o que é que mais te assusta na forma como a nova geração consome conteúdos? Eu sei que estávamos a falar disso agora, Sim, mas agora sim. estamos mesmo a falar tipo geração Z, em que nós ainda de que idade é que tu tens? 32. Pronto, eu tenho 34. Nós nascemos naquela fase em que ainda apanhámos o offline e o online. Foi nessa transição. Agora, as pessoas que já nasceram com a internet, o que é que mais te assusta na forma como se consome conteúdo? É a falta de tempo pra gente refletir o que a gente consome. Exatamente. Isso significa que eu não vou conseguir absorver o que eu consumo, porque é tanta coisa.
eu assisto, mas eu não lembro que eu assisti. E eu digo, são só as novas gerações, a gente também já Nós está também, sim. sendo impactados E por os isso, nossos, né? e não é só os nossos pais, avós A também. O voz, meu eu falo avô está isso. no TikTok Tá, a minha ver. avó, ela parou de ler por conta das telas, você É, entendeu? Isso é muito triste. E a gente fala muito da nova geração, mas tá falando pouco das é gerações, né, verdade. que vêm antes de nós. Porque a gente também tá perdendo essa capacidade de dar o tempo para refletir sobre as coisas. Uhum. E é muito rápido, essa mudança está sendo muito rápida no Sim, comportamento, sim, né? sim, sim, sim. Então isso é assustador, não ter tempo para refletir. E quando a gente não reflete, a gente não absorve aquilo, a gente não retém a E há informação. uma fragmentação dentro de nós. Nós começamos a viver só para fora e pouco para dentro, não é? Pouco para dentro, muito para mostrar, e é muito comum hoje em dia as pessoas falarem, e eu também falo, como a gente tá com dificuldade de memorizar as coisas, né? Sim, sim. Nossa, eu tô sem memória, é o É, Covid e tal. Não, gente, isso é a nossa falta de reflexão sobre é os verdade. temas. Sim. Porque é tanto tema que eu te disse. O que que você... Me fala 4 vídeos que você assistiu ontem no Instagram, no TikTok. Você não vai saber. Você Apareceu entendeu? tudo branco na minha mente Agora, agora. se eu te pegar um livro que você gostou e falar, me fala um pouco, você vai Uhum, saber um pouco sobre uhum, ele. uhum. Você entendeu? Por acaso, só há bocado disseste uma coisa muito interessante. Que eu já li livros de ficção, claro, não são o maior bolo que eu leio, mas tu estavas a dizer que antes de dormir, ler um livro de ficção, que às vezes, pronto, começas a pensar, mas fazes um esforço para te entregar ao tédio. Ahm, se eu ler um livro de desenvolvimento pessoal antes de dormir, eu fico hiperativa. Com certeza. E tu estavas a dizer isso e eu estava a pensar, bem, se eu lesse um livro antes de dormir, eu não conseguia dormir, fico ali hiperestimulada. Mas isso também é muito importante, essa nossa capacidade de viajarmos por um livro e de cedermos E ao uma mundo. leitura descompromissada. Eu não tô Exatamente. lendo para aprender e memorizar alguma coisa. Ah, não, aquilo eu preciso anotar porque eu preciso Exato. guardar. Se eu esquecer quem é o personagem, se eu esquecer o que que aconteceu naquela cena, tá tudo bem, porque é uma história, né? Eu não Uhum. preciso memorizar, não é um aprendizado que vai mudar. Eu vou aplicar isso amanhã no meu trabalho, eu vou aplicar. Não. Exatamente, E sim. com isso você relaxa, Uhum. sabe? É uma leitura muito diferente. Uhum. São atividades realmente Muito diferentes. diferentes. Uma é Muito. mais contemplativa, a outra é Exato, sobre é de produção. aprendizado, é É, de, né, é. uma atenção, mas é isso, você sai, você vai ficar pensando nela. Quando eu fecho o livro à noite, primeiro que às vezes eu durmo com o livro É. aberto, só para você entender. Então, é muito diferente. A gente tem que conseguir diferenciar como a leitura, ela tem esses momentos diferentes. Não é porque livro é tudo igual. Não, Você lê da mesma forma. Não. é muito Ele exige de diferente. você comportamentos muito distintos. Muito. E para ti, qual é que é a diferença entre usar um livro para fugir de algo ou ser encontrado por um livro? Percebes a pergunta? Porque eu sinto que há livros que me encontram, há livros que me escolhem, e depois há livros que sou eu que escolho. Ou seja, há livros que vêm parar às minhas mãos e que eu sinto que eu perco-me neles, não é? Eu não o uso como um escape. E por acaso acontece mais com ficção. Depois há outros que eu uso só como entretenimento. Engraçado, eu tenho dificuldade de fazer essa distinção pra É, mim. Pra ok. mim, a leitura tá nesse momento de De entretenimento. entretenimento. Pois, porque tu também não lês muito desenvolvimento pessoal, não é? Leio pouco, leio Lês pouco, pouco. sim. E quando eu leio, eu também tendo a levar para esse entretenimento. Sim. Não me preocupar muito a levar muito a sério. Porque eu sou advogado, então eu tenho uma. Eu não estou trabalhando mais, mas até ano passado eu estava. Eu tinha. Ler no trabalho aí é outra coisa diferente. Aí é ler porque eu preciso estudar aquilo, pesquisar aquilo, encontrar aquilo. O que saía do trabalho era algo mais. Pronto, é essa a E diferença. sabe uma coisa que me ajuda quando, por exemplo, eu leio desenvolvimento pessoal ou uma biografia? Em geral, livros em geral. Eu coloco post-it Sim, nas sim, frases. sim, sim. E parece que assim, se eu coloquei aquele post-it, tá marcado. Eu não Uhum. vou ter o perigo de perder aquela informação para Sim, sempre. sim, sim. Então, vai mais livre, assim, sabe? Porque senão Percebo, ia ficar assim, sim. ai, eu não posso esquecer essa mensagem. E aí você fica com aquilo preso. É verdade, é verdade. Muito bem. Então, eu diria que para ti, tu encaras a leitura de um livro como uma prática espiritual também?
Pode ser para ti? Sim, meditativa, Meditativa. com Sim, certeza. sim. Porque ela me centra. Eu entro nesse centro de estar num momento com uma atividade só, focado em uma coisa, o que é cada vez mais desafiador. Traz-te ao momento presente, não é? Totalmente. É muito difícil hoje em dia. Muito. E para mim a leitura é esse momento do meu dia de estar presente. Realmente. E é desafiador. Mas com certeza se torna isso meditativo, espiritual, do ponto de vista que tô eu comigo mesmo, desligando um pouco os ruídos. A gente vive Sim, muitos ruídos sim, ao sim, nosso redor. sim. Eu acordo muito cedo com esse objetivo, sabes? De poder me encontrar antes de o barulho na cidade começar e o ruído. E acho que faz toda a diferença. Eu durmo tarde, mas também É pelo mesmo é motivo, pelo mesmo né? motivo. Pois. É o meu momento. Sim, sim, sim. E diz-me uma coisa, se tu escrevesse uma carta ao Pedro adolescente, que achava que tinha que ser igual aos outros para pertencer, o que é que hoje tu lhe dirias? Eu diria para ele se preocupar menos com a opinião dos outros e que, na verdade, se ele achava que ele era errado por ser diferente, o errado, na verdade, era quem pensava que ser diferente era algo ruim. Era algo ruim. Muito bem. E outra pergunta que já muita gente fez, de E certeza. mais uma coisa, que os maiores medos que ele criou na cabeça dele não vão acontecer. Lindo, lindo. Hum, tu dizes que a leitura abranda ao ritmo, não é? E portanto faz-nos viver com mais presença. Quais são assim os 3 livros que te fazem abrandar o ritmo e estar realmente presente? Os 3 melhores livros que já leste. Eu sei que isto é uma pergunta Nossa, difícil. é impossível, mas eu vou Vá, 3 livros, eu 3 tava, referências. eu dei outra entrevista antes daqui e aí eu falei que cada vez que me fazem essa pergunta, os livros são diferentes, tá bom? Então eu vou falar. Vamos começar por um autor português, já que estou em Portugal. Ok. Um livro que fala muito sobre essa questão da utilidade, utilitarismo. Sim. Chama Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Ok. Ele escreve sobre uma sociedade distópica em que tudo é baseado em números, em, né, exatas, objetivo, e que a arte não tem função. Uau. E aí uma família decide comprar um poeta. E aí eles ficam assim, mas para que serve um poeta? Para que serve a arte? E aí começa Que uma... É lindo. maravilhoso, curtinho, uma das melhores leituras da minha vida. Agora, para um brasileiro, deixa eu pensar que eu gosto muito. É que eu não sei se vai estar publicado aqui em Portugal, mas tem uma autora que eu gosto muito, que chama Mariana Salomão Carrara, Ok. e o livro é Se Deus Me Chamar, Não Vou. Uhum. E é um livro sobre a perspectiva de uma criança. Eu gosto muito de livros escritos sobre a perspectiva de uma criança. Quando o autor consegue fazer isso bem, é É genial, incrível. porque a criança pensa de uma forma diferente, o raciocínio é diferente. E a gente enxergando a vida a partir da Maria Carmen, que é uma menina fora dos padrões, que sofre bullying e tem questões com a família, é muito interessante Ok. e muito legal. E agora eu vou falar de um livro mais diferente, que eu gosto muito, que é de uma autora nigeriana, que chama Cidadã de Segunda Classe. Ok. E ele fala a história de uma mulher que sai da Nigéria e vai para a Inglaterra em busca, fugindo um pouco de uma sociedade que quer que ela case cedo e tal, e em busca de uma vida melhor, mas ela encontra lá né, muita xenofobia e também descobre muito sobre o que é o racismo, que no país dela Interessante. ela não sentia, Não né, sentia, porque claro. ela estava entre né, uma sociedade que majoritariamente é negra e ela reconhece aquilo. É muito sofrido, uma autora maravilhosa e o livro é muito bom. Boa. Obrigada. Não conhecia nenhum dos livros. E obrigada por esta conversa. Foi Eu que muito bom. agradeço, Gostei Nur, muito. muito obrigado. E vamos estar juntos dia 5 É também. isso, vamos Boa. estar juntos agora conectados nas É redes. isso. Um dia, quem sabe, a gente se encontra num retiro Offline. offline
de burnout de redes sociais. Mas parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite. Obrigada, Pedro. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. Obrigada. Boa.